Musical FM, mais unidade cristã. É o 50 que eu vou digitar. Agora é bolos e Marta que eu quero lá. Agora é bolos e Marta que eu quero lá. Vem, a mudança é agora. Meu voto é bolos e Marta, chegou a hora. Vem, a 50 agora. Meu voto é bolos e Marta, chegou a hora. Já pensou em ter uma fonte natural de proteínas, fibras, vitaminas e minerais com mais de 10 benefícios para o corpo todo? Conheça o Ora Pronobis da Volt Suplementos. Ora Pronobis é o suplemento natural que vem de uma planta com mais de 10 benefícios cientificamente comprovados. Ele tem alto valor proteico, ajudando a contribuir na prevenção e no tratamento da anemia. Tem ação anti-inflamatória, analgésica e antioxidante, ajudando a combater o colesterol ruim e a controlar a diabetes. Além de hidratar pele e cabelos e auxiliar na regulação da flora intestinal. Gostou, né? Então ligue agora 0800 000 3277 e peça já o seu Ora Pronobis da Volt Suplementos. Ligando agora, você paga em até 12 vezes sem juros e o frete é grátis para todo o Brasil. Então, aproveita essa chance. Ligue 0800 000 3277 e peça já Ora Pronobis da Volt Suplementos. Ora Pronobis, saúde que vem da natureza. FM Musical 105,7. Coligação Caminho Seguro para São Paulo. Quando você vê uma árvore caída, um semáforo sem funcionar ou um local sem energia, quem é o ineficiente? Eu vou explicar. As árvores próximas a postes e fios são de responsabilidade da Enel, por risco de descarga elétrica. Mas a Enel não está podando essas árvores, não faz a sua parte. Nas áreas não energizadas, as podas e remoções são de responsabilidade da Prefeitura. E o Ricardo Nunes está fazendo sua parte sim, e aumentou em 10 vezes a quantidade desses serviços. ZYD 930, Rádio Musical FM São Paulo, 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia. 3, 2, 1. Agora, a Musical FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista, debates. Muito bem, meus queridos irmãos e amigos, muito bom dia na poderosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o general que nunca perdeu uma batalha. Está entrando no ar mais um debate da Musical FM. Eu sou o pastor Roberto Cruvinel e quero saudar-lhes como faço todas as vezes, dizendo em grego bíblico: Rei Irene tu Kyriou, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, você que abrilhanta a programação, nos dando o privilégio da sua audiência. Temos um debate hoje. Primeiro quero dizer que comigo na técnica de som está o Rafa, trabalhando denodadamente, e hoje nós temos um debate que promete. É um assunto que pululou no meu evangélico há um pouco mais de uma década, até hoje suscita discussões, por que não dizer até contenda, não é? A pergunta o tema de hoje é o seguinte, e nós queremos saber a sua opinião. Existem demônios familiares? Existem demônios familiares? Demônios que acompanham famílias, que perseguem famílias. Existem demônios familiares? É só isso. Não é se existem para crente ou para descrente, só isso. Existem demônios familiares? Aqui consta, viu, que tem uma enquete no Instagram. Consta isso. Temos, Rafa, vamos lá ver. Existem demônios familiares? Você nos ouve pela 105.7 FM, nos assiste pelos canais digitais da Musical FM, Facebook, YouTube, e também Pastor César Cavalcante, circunstancialmente, o meu canal do YouTube, e também no meu Instagram, Pastor Roberto Cruvinel. Bom, para debater isto, você pode mandar sua opinião
através do WhatsApp da rádio 98484 9988, 984849988. Nós temos 2 amigos hoje para debater e eu espero que o assunto fique no campo das ideias e tudo corra bem para a glória de Deus. 2 amigos que debatemos muito já, não é? E hoje circunstancialmente vou mediá-los. Pastor Luciano Scala, pastor da Comunidade Evangélica Vale de Bênção, graduado em Filosofia, graduado em Teologia, pós-graduado em Bioética e Pastoral da Saúde, pós-graduado em Gestão Executiva em Comunicação, pós-graduado em Teologia e Pensamento Religioso, pós-graduado em Psicologia Social e Antropologia. Atualmente é presidente da ONG Instituto Viver de Bênção, um camarada que trabalha demais, dá conta. Glória a Deus. E aí, pastor Luciano, muito bom dia. Pastor Roberto Cruvinel, é um prazer estar contigo, uma pessoa que eu aprendo muito. Já debatemos várias outras vezes, né, pastor? Mas hoje estamos aqui, pastor, fazendo essa mediação, e é um prazer estarmos juntos. Que Deus abençoe todos vocês que estão acompanhando a programação. Vamos juntos, vamos aprender juntos. Só quero mandar um beijo para minha esposa, que está aqui na recepção, Não né? faz isso pra ver. Exatamente, Juliana Scala, já a nossa bebezinha Helena está chegando. Um grande beijo. Que nome lindo. Maravilha. Olha, conosco também ele, que é um homem muito sério, não brinca de jeito nenhum, não tem brincadeira com ele. Meu amigo apóstolo Heleno Bezerra, apóstolo da Igreja Assembleia de Deus, bacharel em teologia, formado em língua portuguesa, com todas as mesóclises, próclises e ênclises. Ele é formado em língua portuguesa, literatura portuguesa e brasileira. Também é coach cristão e psicoterapeuta. Meu amigo apóstolo Heleno Bezerra. E aí? Shalom. Você saúda com o grego bíblico e eu com o hebraico bíblico. Shalom Aleichem. Que Deus abençoe a todos. É um prazer. Pastor Cruvinel tá aqui mais uma vez. Sei que também é muito querido. E essa figurinha amada do Senhor e minha também, pastor Luciano Scala. Já estivemos juntos aqui em algumas outras oportunidades, em várias oportunidades. É verdade. E com certeza nós estamos entre amigos, somos diferentes às vezes em posicionamentos, mas não somos diferentes na fé. Bom, amenidades apresentadas. Vamos. Peraí, eu ainda não terminei. Deixa eu só falar uma coisa. Fala aí. Que coisa mais linda é o nome da Gostou? filha do pastor Luciano, Helena. Vai dar Olha etimologia? Hã? Vai dar etimologia? Sim. Manda aí, vai. Sim. A etimologia Helena vem de Heleno, né? Que muita gente pensa que é o contrário. Helena, ou quer dizer luz do mundo, ou Heleno, luz do mundo, vem de Heleno, o fundador da Grécia, o patrono da Grécia, que mais tarde a Grécia, que chamava-se Heleno, passou a ser chamada de Grécia. Exatamente. Aglutinando as cidades, estados e também amalgamando os dialetos do Ático ao amalgamando dialetos. Amalgamando. Aliás, do Ático ao bizantino. Meu Jesus. Cruvinel, esse seu português agora me deixou no chinelo. Nada. Vamos lá, gente. Ó, amenidade, vamos começar. Eu quero saber, e o povo quer saber, e sua opinião é importante para nós. Nós temos aqui, ó, temos a enquete. Existem demônios familiares? Nossa enquete, 25%, apóstolo Helena, diz que sim. 75% diz que não tem. Então vamos fazer assim. 75%, quem vai defender que não tem? Luciano Scala, qual é a sua consideração inicial? Manda. Vamos lá, pastor. Para falar desse tema, é importante nós ressaltarmos que, primeiro, os demônios, eles existem. Isso já vamos partir dessa ideia. Eles existem, eles são espirituais, são seres espirituais, então eles são reais, isso nós podemos ter a tranquilidade. São perigosos, eles são, diz a Bíblia, que eles já são condenados e eles se submetem a Cristo. Se a gente for ler as referências acerca dos demônios, nós temos pelo menos 24 referências na Bíblia. Em nenhuma delas nós encontraremos menção de demônio familiar. Então, meu posicionamento, pastor, é que não existem demônios familiares. Bom, consideração inicial, não existem demônios familiares para o pastor Luciano Scala. Apóstolo Heleno Bezerra, meu amigo, e aí?
Olha, a construção do pastor Luciano foi muito bem explanada, né? A questão de... nós não vamos discutir aqui se demônios existem ou não existem, mas a gente vai ter que entender a questão de reino, né? Nós temos o reino de Deus e o reino de Satanás. Primeira coisa que é de onde eu quero partir, né? Se existe dois reinos são extremamente organizados, são reinos que, como o próprio Senhor Jesus diz, os reinos da terra são apenas uma semelhança ao reino espiritual. Então nós sabemos que existem hierarquias, tantas hierarquias nas esferas angelicais de Deus, quanto nas esferas angelicais do inimigo ou do decaído. Então compreendemos a partir daí que com relação a esses dois reinos, sim, existem domínios, existem principados, se existem toda essa organização, eles aferem, eles interferem dentro de ambientes, de famílias, eles tomam postos, né? Eles assumem lugares e vão se repetindo dentro de famílias, que é aí que vem a questão que já discutimos aqui em outra feita, que acho que não será nem tema para hoje, mas é a questão dos demônios familiares, demônios regionais, aquelas coisas que por mais que muitos ainda não compreendam ou não aceitem, né, existe isso e nós vamos encontrar sim na Bíblia referências a esse posicionamento. Pastor Luciano? Muito bem, como eu disse, né, na minha fala inicial, são 24 referências acerca dos demônios. Nós temos pelo menos 22 referências acerca do diabo, né? Então nós temos na Bíblia diversos exemplos. Nós temos os evangelhos falando, pelo menos 14 menções nos evangelhos. Nós temos o apóstolo Paulo falando pelo menos 4 vezes acerca desse tema. Nós temos no livro de Apocalipse, nós temos em Tiago, nós temos em Atos, nós temos em Levíticos, nós temos em Deuteronômio. Ou seja, nós temos diversos textos bíblicos que vão fazer menção deles, que eles de fato existem. São 24 menções. Porém, nenhuma delas nós encontramos menção ou algo que vai sustentar a ideia de que existem demônios que agem no âmbito familiar. Eles agem, eles são reais, eles são espirituais, são perigosos. Tudo isso nós acreditamos, mas que eles vão agir em uma determinada família, não. Isso está muito mais ligado àquela noção católica de anjo da guarda, porque nós temos uma ligação total nisso. Para os católicos, sim. Que usa inclusive o nome possessivo, o texto bíblico diz, não é o seu anjo. Exato. Não é o possessivo, o demonstrativo, aliás. Sim. É isso? Então, o caso de Pedro? Não é o seu anjo, né? Isso. Então, será que é isso que é a alusão? Então, eles fazem menção até dessa questão de anjo da guarda. Algo que, biblicamente, nós não encontramos fundamentos. Nós temos alguns textos, até a questão dos anjos territoriais, né? Existem alguns textos, como aquele de Daniel, que pode ser, de repente, um flash ou uma ideia, porém, uma base sólida, sustentável para esse argumento, nós não encontraremos. O apóstolo tem textos, nós vamos trabalhar os textos que ele apresentar. Porém, no meu ponto de vista, os textos que eu pesquiso, que eu tenho noção, nós não encontramos. Mas aí, eu não estou nem defendendo, tá? Porque eu sou isento aqui, minha opinião o pessoal já sabe. Mas aí você falou uma coisa interessante, pastor Luciano. Apóstolo, será que não seria esses textos dos anjos territoriais, a possibilidade do anjo pessoal, não é? Não seria uma inferência também para existir da mesma forma o demônio familiar? Olha, eu vou te falar uma coisa. A ideia de anjo da guarda, que esse termo... Não é o tema de hoje, sim, só para... Né? Mas ele vai ser a linha de costura. É um bojo, né? É a linha de costura para o meu pensamento. Ela não pode ser considerada uma herança católica. Porque se nós pegarmos o Salmo 91, diz que ele dá ordem aos anjos para que nos guardem. Então os anjos, eles têm uma missão de guardiões dos crentes, dos fiéis. Mas seria pessoal, é daquela pessoa? Então, aí é o que falo. Se você pegar e dizer assim, eu tenho um anjo de estimação, aí já não é o caso.
Então, é isso que a gente precisa compreender. Quando a gente radicaliza a situação, como o pastor Luciano citou aqui, que a Igreja Católica apropriou-se disso, né? Em virtude, inclusive, daquela ocorrência com Pedro saindo da prisão, e chegam lá e falam, é o seu anjo. Então, são inferências, sim. São inferências, como o pastor Luciano disse, não tem uma base de N textos para solidificar essa ideia. Mas nós precisamos entender, por exemplo, que isso está dentro do escopo da fé, ou do cristianismo, ou do pré-cristianismo, judaísmo. No judaísmo, eles tinham os ídolos domésticos, os ídolos do lar. Aliás, isso é citado em Juízes, certo? Sim. Certo? Então, os ídolos do lar, o que eram? Eram figuras, eram crenças, eram entidades que governavam o lar. Segundo a fé deles, estas entidades, representadas por essas estatuetas, por essas astarotes, eram ídolos do lar. Então, eram protetores do lar. Assim como na fé judaica, nós vamos ter, e na fé pagã, no período do domínio bíblico, do período bíblico judaico, nós vamos encontrar, por exemplo, os principados que se manifestaram, como citado o pastor Luciano, na Pérsia, o principado da Pérsia. Então, este foi uma... Ariel? Não, o Daniel. Daniel, você já nomeou? Não, porque ali tem o Miguel. Porque essa nomeação está nos apócrifos, né? Apócrifos. Mas foi Ariel. O texto de Daniel. Que nos apócrifos está que era Ariel. Não, isso que ele nomina arcanjos, só isso. Tá. Então, nós vamos identificar ali que existe sim principados. Olha, se existe principados que Paulo mesmo cita, eles são príncipes do quê? Eles são príncipes simplesmente da ação, ou eles são príncipes de uma atmosfera ou de uma localidade espiritual? Se me permite falar localidade espiritual, para deixar assim claro para o entendimento, né? Geograficamente, né? Geograficamente, porque tem essa semelhança. O espiritual, o mundo espiritual não tem geografia. Mas para a gente entender que eles operam de acordo com o seu principado dentro da geografia humana. Então eles vão operar como operaram na Pérsia, eles vão operar como operaram na Babilônia, eles vão operar como... eu vou ter que dizer isso aqui, não sei se isso vai me sofrer alguma... Mas é o direito meu de falar. Né? Quando a gente pega, por exemplo, dentro do catolicismo mesmo, nós temos o Brasil, que foi intitulado, né, a padroeira do Brasil. Então é dado a essa entidade, a essa deidade, né, o domínio é dado, assim como os que davam a autoridade às suas entidades no Antigo Testamento, que a gente vê, né, a própria Rebeca pegando escondendo embaixo da saia e fugindo, trazendo da casa do pai para a sua casa, porque aquele era um ídolo do lar, era um domínio do lar. Então, existe isso sim, na Bíblia existe. Bom, como isto foi apropriado algumas décadas passadas e foi tentado decifrar esse código, sim, existe alguns equívocos, pode existir, mas existe sim os ídolos domésticos. Olha, e qual é a sua opinião, você que está nos ouvindo agora? Manda sua mensagem aqui para o WhatsApp da rádio, 984849988. O Rafael vai me dizer quando chega, 984849988. O tema é: existem demônios familiares? Tem aqui eu estou transmitindo pelo meu Instagram, gente. Tem uma questão aqui que eu não vou deixar de ler. Porque o Rafael Mascarenhas, ele diz assim: a ideia de demônios familiares é só mais uma ramificação da tal maldição hereditária. E na verdade, eu me lembro disso aí. E aí, comentando o que o apóstolo está dizendo, e se você quiser comentar o que o nosso ouvinte falou, o pastor Luciano Scarpa. Legal. É exatamente isso, como eu já comentei, é um bojo, né? Você tem a noção de anjos, são demônios territoriais, você tem essa noção de demônios familiares, e vem todo um trabalho em cima dessa noção da quebra da maldição.
Porém, essas noções, pastor Roberto e apóstolo, essas noções, elas não possuem fundamento. Elas são pagãs? Elas são invenções. Heréticas? São heréticas. Biblicamente... Eu botando um foguinho aqui, vai, isqueirinho. Biblicamente, nós não encontramos fundamentos. Nós temos Jesus falando acerca de demônios familiares, nós temos os apóstolos falando acerca disso, nós temos, por exemplo, os apóstolos chegando em determinadas regiões e antes de instaurar uma igreja, começar um trabalho, fazendo todo um processo que é feito, de repente, por algumas igrejas que recebem essa visão de demônio territorial. Não, nós não temos. Ou seja, biblicamente nós não encontramos. Nós temos citação, nós temos nomes, nós temos Abadom, né? Abadom em Apocalipse, nós temos Lúcifer, nós temos Legião, nós temos Moloque, que para muitos é uma divindade, mas também é entendido como um demônio. Nós temos essas citações, mas demônio territorial, demônio familiar, nós não encontramos. Então são inferências, então é uma interpretação de alguns textos de forma isolada. Pastor, o texto de Daniel não dá a entender que existe um demônio. Não é o tema, né? Não é o tema, né? Mas o demônio territorial, príncipe da Pérsia. O que é? Não é um ser humano que consegue segurar ou tentar impedir um ser celestial. Sim, mas seria o que isso? Não. Só apertando um pouquinho o seu lado também, né? Mas só o lado dele, não. Mas essa noção, pastor, ela não é, no meu ponto de vista, ela não pode ser colocada como um elemento para nós acreditarmos que existem demônios territoriais. Por mais que exista essa citação, nós não encontramos nenhum tipo de trabalho para se quebrar uma ação de um demônio territorial. Então tá bom, existe um demônio familiar, o que faz então? Daí entra aquela questão da quebra da maldição. Que eu não vejo fundamento bíblico, porque os apóstolos, nem Jesus, nem os apóstolos praticaram isso. Então, tudo aquilo que nós falarmos, de fato, vai ser uma inferência, porque nós não temos um texto que vai dar substância, solidez para esse argumento. E existe um texto que diz que não tem? Não tem textos que mostram que tem. Então, esse é o problema. Porque se tem um texto que mostra que tem, o meu argumento cai. O meu argumento ele é desfeito. Mas, na verdade, não tem. Mas se existe um texto que diz que não tem, então desfaz o meu argumento. O problema, sabe qual é? Vai lá. É que a gente precisa, muitas vezes, por conta da nossa exegese, da nossa hermenêutica, às vezes a gente precisa muito de um tratado bíblico para poder acreditar em alguma coisa, né? Agora, fato, isso é inquestionável, que a ação do anjo Miguel combatendo o principado da Pérsia no livro de Daniel, isso é inquestionável, que aquilo ali é um domínio territorial no mundo espiritual. Fato. É inegável, eu não preciso de nenhum tratado, porque é muito explícito, é muito claro, né? Aí a gente permeia por outros caminhos e nós vamos encontrar também uma citação muito interessante de Jesus quando ele faz uma apologia à casa que, estando bem guardada, ela tem bem guardada por um valente. Então esta casa é uma apologia, ele usa um macro para expandir, né? Ele diz que essa casa bem guardada, ela está ali, mas sobrevindo um mais valente. Ele faz uma referência ao próprio Cristo chegando e quebrando esta autoridade, destronando essa autoridade. Ele diz que toma essa casa do valente, limpa, adorna, só que o que acontece? Ele fica na espreita para ver o que acontece com essa casa, e depois de limpa, adornada, e ela não foi ocupada. A gente eu não vou fazer aqui toda uma explanação sobre o ocupar ou não, mas ela ficou vazia, limpa e tudo, mas ficou vazia. E o que acontece? O outro pretende voltar com mais 7. Por quê? Porque ele tem a sede pelo domínio territorial.
Mas então, aí, apóstolo... esse é um entendimento que quando o apóstolo Scala, hein? O pastor Luciano Scala, ele diz, nós não temos versículos bíblicos, mas nós podemos compreender a partir destas explanações bíblicas. O que diz? Diz que tem uma casa com domínio. Mas essa casa é literal ou esta casa Jesus está se referindo à pessoa no caso? Olha, eu digo para você que nós podemos fazer uma variedade de aplicações quanto a isso. Certo. Por isso, Jesus trabalhava por parábolas. Ele trabalhava por parábolas muitas vezes. Exatamente por isso. Para quê? Para que a gente tire ensino. A parábola, o que é? É para se tirar o ensino. Apóstolo, então, qual é o ensino que eu tiro desta casa? Fato. A casa estava ocupada, tinha um domínio. Certo. Fato. Mas essa casa... Fato que essa casa foi limpa. Mas essa casa é um indivíduo. Fato. Essa casa é um indivíduo. Sim. Então, nós podemos entender que, como indivíduo, ele volta para o mesmo indivíduo que não foi reocupado. Então, quando não é reocupado, ele volta para um domínio, o quê? Na mesma família. Pastor Luciano. Apóstolo, eu vejo esse texto complicado, porque assim, quando Jesus fala de casa, edificar casa na areia, casa na rocha, não é casa. Ali nós entendemos que... Nós sabemos, pastor Luciano. Sim, exato. Então assim, esse texto, quando esse que o apóstolo usou, Jesus está se referindo ao indivíduo, né? Que ele deve sim ter a presença de Cristo na vida dele. Então, se é o indivíduo... Ali não é uma... Então, mas aí que entra a minha Então, vamos fazer o seguinte... Peraí. Só para ele terminar a linha de raciocínio, aí o senhor fala. Então só para... Pra gente... Então, o que é o demônio familiar? Porque, biblicamente, apóstolo, não tem. Na tua opinião, então, o que seria o demônio familiar? É um demônio que age dentro de uma família, até por curiosidade. Porque biblicamente nós não encontramos. Então deixa eu te ajudar aqui, ó. A Bíblia fala de um demônio mudo e surdo num menino. Isso é isso? Isso. Então tá. Nessa doutrina, inclusive o Rafael Mascarenhas está dizendo aqui, ó, é muito complicado quando se criam, tá no meu Instagram, tá, pessoal? Quando se criam conceitos teológicos que de certa forma se tornam ensinos baseados em inferências culturais. É isso que ele está dizendo. Vai lá, mas o demônio mudo e surdo. E aí vamos a uma questão prática. Gente, eu não estou dando minha opinião, eu estou só apertando aqui. Gasolina na fogueira. Gasolina na fogueira. Aí o pai é alcoólatra, o avô é alcoólatra, o tio é alcoólatra. O que é isso? É DNA, demônio, maldição hereditária? Porque o que se ensina nesse negócio de demônio familiar? É um demônio que age naquela família. Agora, é possível isso? É possível mesmo que não seja explícito na Bíblia? É implícito na Bíblia? É possível ter um demônio numa família, que acompanha aquela família? Eu não estou nem dizendo porque se isso é quebrado quando você aceita Jesus, não. Eu estou perguntando, é possível ou não é possível? É possível? Qual é a sua opinião? 98484-9988. Rafa, dá para puxar o intervalo e voltar com... Vocês entenderam? Porque, os irmãos estão aqui batendo, você está dizendo que não tem o texto bíblico, certo? Certo. Ele está dizendo que você infere isso, certo? O que é o demônio familiar? Demônio familiar é aquele que impetra doença, vício, tudo. Agora, é ação de demônio? É DNA? É psicológico? O que é? Porque é isso que o pessoal ensina. Não, mas a tua pergunta, ela é excelente. Então nós vamos começar isso, ó. Vamos voltar nela. Vamos começar com o apóstolo, que você começou primeiro bloco. Calma aí, irmão. Calma aí. É o senhor que manda aqui. Não, eu tô só botando fogueirinha. Ó, hoje eu tô no isqueirinho aqui. Não, você tá um tambor de gasolina. Tambor de gasolina. Mas é isso aí. Porque, às vezes, gente, uma coisa que é interessante... Por exemplo, tem coisas no texto bíblico que não é explícito, mas é implícito. É implícito. E tem como você interpretar a Bíblia por inferência, não é? E aí eu quero saber se isso é possível. Vamos lá, vamos ouvir o que o pastor César Cavalcante tem a dizer a você e voltamos já, e você vai deixando sua opinião no 11984849988. Vai! Quer ter acesso ao melhor conteúdo?
Acesse youtube.com/Musical FM 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM. Mais unidade cristã. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/Musical FM 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM. Mais unidade cristã. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora. Disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. A FTB está há quase 20 anos oferecendo teologia de qualidade, são mais de 100 mil alunos. Aliás, tem que atualizar esse número aí, porque eu acho que já passou de 130. Mas eu vou falar aqui mais de 100 mil alunos. Muitos deles, alunos, ex-alunos, estão ouvindo isso agora, que já passaram por algum tipo de treinamento na FTB, treinamentos presenciais, polos presenciais, intensivões, eventos, cursos internacionais, cursos aqui, cursos à distância, cursos online, cursos híbridos entre online e presencial. São muitos projetos. E vem aí, a gente vai anunciar isso mais em novembro, mas já posso dar uma palhinha, já que o tema hoje vai tangenciar essa questão de arminianismo e calvinismo. Tem um projeto da FTB, que é um projeto de curso de arminianismo e calvinismo em loco. Você vai viajar com a gente para a Suíça e depois para Holanda e vai conhecer os locais, né, o berço do calvinismo, o berço do arminianismo, com professores. Então, se liga aí, logo mais tem essa possibilidade de você embarcar com a gente nessa também. Mas agora eu quero falar com você que tem chamado de Deus para pregar, para dar palestras, aulas, escrever um livro, por exemplo, e está em busca de capacitação. Quando você tem as ferramentas certas, tudo fica mais fácil. Então, se você vai trocar uma torneira da sua casa, você consegue trocar a torneira sem ferramentas? Olha, pode ser que sim, né? Vai demorar muito, vai fazer uma sujeira muito grande, vai doer mais, vai custar mais, vai ser mais custoso. Não vai ficar bom, mas você consegue trocar a torneira. Você demora um dia inteiro para trocar a torneira, mas se você tem as ferramentas certas, em 10 minutos você faz um serviço limpo, rápido, bem feito. Por quê? Porque você tem as ferramentas. A Faculdade Bethesda é essa caixa de ferramentas para você. Hoje, nós estamos abrindo vagas. Hoje, fechamos o projeto de escatologia, terminou, não tem mais aquelas vagas. E hoje começa o projeto de formação em narrativa bíblica. O que é narrativa bíblica? A gente tem a leitura linear. Então você vai lendo lá, no princípio criou Deus os céus e a terra sem forma vazia, havia trevas sobre a face do abismo, não sei o que lá, disse Deus, haja luz, houve luz, não sei o que. Aí você vai lendo, fazendo a leitura linear, e tentando entender, fazendo exegese, tendo aí uma hermenêutica do texto. A leitura em forma de narrativa é uma leitura diferente, é outro jeito de ler o texto. Você vai ler o texto observando as figuras da narrativa. O professor desse projeto é um professor universitário fabuloso. Esse é um dos cursos mais bem comentados e indicados pelos próprios alunos. E pela primeira vez, nós vamos oferecer somente esse curso. Sempre a gente faz parte da escola de pregadores, que é mais caro, ou de algum projeto educacional maior, e a gente dá ou coloca junto o curso de formação em narrativa bíblica. Então presta atenção porque são 10 vagas.
Formação em Narrativa Bíblica. Esse curso custa 10 parcelas de R$49. Você vai pagar 6 mensalidades de R$30. 3 vezes 6, 18, a 180. É menos da metade do valor. Então, se você quer aprender a ler a Bíblia com a leitura em forma de narrativa, que vai te dar mais a importância do cenário no texto, o horário, o local, a geografia, a cultura, quem fala, por que fala, como fala, quando fala, com quem fala, o que fala. Tudo isso vai montando na sua memória, na sua mente, o cenário da narrativa. E como você vai trazer o seu ouvinte para dentro do texto. Você já ouviu aquele pregador que quando vai pregar, traz você para dentro do texto, você fechar os olhos, você quase vê o assunto, o cenário. É isso que você vai se preparar aqui nesse projeto chamado Curso de Formação em Narrativa Bíblica. Tá falado, se você pode investir 30, são 6 parcelas no cartão, 6 de 30 dá 180. Olha, 180 dá para você pagar até à vista no Pix, você que sabe. Tá? Até 6 vezes, R$30, 6 de 30. Se tem algum aluno que já fez o curso de narrativa, comenta aí se vale a pena ou não, desde que seja brutalmente honesto, como eu sempre peço aqui para os nossos milhares de alunos. Tá disponível para você a partir de agora, 6 parcelas de R$30. É só chamar pelo WhatsApp 97511-3385, 011-97511-3385. A Ruth já está dizendo aqui, eu quero, mas precisa chamar, Ruth. Para quem está no chat, clica no link que a gente colocou aqui no chat ou na descrição do vídeo. E para quem está na rádio, são 10 vagas nesse valor, 97511-3385, por aqui você também consegue. É só colocar teu nome, tracinho, narrativa, e essa promoção vai estar na moleza para você. Você investe pouquinho, bem pouquinho, e tem um curso que vai te capacitar, assim, até para você escrever livro, até para você pregar, para você dar aula, palestra, vai mudar a sua leitura bíblica. De verdade, esse curso muda o seu jeito de ler o texto. 97511-3385, curso de formação em narrativa bíblica. Vem com a gente, é só R$30 para você fazer a sua inscrição. 97511-3385, Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Meu Deus, olha, vocês vão ali nos cortes da Musical FM, hein, Vinícius? Vinícius, vai subir corte, né? Vai subir corte no Instagram da Musical FM. Presta atenção, o que é que tá acontecendo aqui no intervalo? Aliás, já sugeriram, viu, Elaine? Sugeriram aqui um outro debate já no intervalo. Qual é o conceito de morte em Eclesiastes? Exatamente. O que é a morte em Eclesiastes, né? Um é professor de português e literatura portuguesa, outro é pós-graduado num monte de coisa, e o bom que a gente está divergindo aqui rindo, não rindo dos irmãos, rindo para os irmãos. Exatamente. Sabe aquele sorriso assim? Não concordo com você. Mas olha, a pergunta era o seguinte, como é que ficou? A pergunta, nós vamos voltar com apóstolo Heleno, lembrando que nós estamos transmitindo por todas as nossas redes sociais. Você pode ir na enquete lá no Instagram da Musical, que é no Musical FM no Instagram, e também estou aqui no meu Instagram, não é? Transmitindo aqui, e já li algumas opiniões. Se você quiser mandar sua opinião, 984-84-9988. Me ajudem a relembrar. A pergunta que nós terminamos é: o que é essa tal de espírito familiar? Porque eu citei a questão do demônio. Vícios, você citou a questão Exatamente. Por exemplo, é só hereditariedade?
É só hereditariedade? Um é viciado, o avô é viciado, o pai é viciado, o filho é viciado. Isso é demônio ou o que é? Que segue aquela família. Antes do apóstolo responder isso, temos áudio de um ouvinte. Vamos ver. Bom dia, Pai do Senhor. Eu me chamo Aderson. Minha pergunta em relação ao demônio, aos demônios, né, familiares. Porventura, Marcos 9,14, onde fala de um menino que sendo trazido pelo pai, e ali naquela ocasião ele tem um espírito maligno expulso por Jesus. Isso seria um demônio familiar? Esse demônio acompanhava essa criança há tempos? Tem mais? Não. Olha aí, é justamente o que eu falei. O apóstolo, o Rafael Mascarenhas diz que 20% é herança genética, 20% influência do meio, 50% decisão, escolha pessoal. Quer dizer, o inimigo não está nem trabalhando, não é? Porque é tudo culpa do ser humano. O inimigo não trabalha, né? Parece que ele não... Mas se você pega a ideia do Mascarenhas aí, você pode observar que já responde aquilo que nós falamos. Ele tem razão no que está falando. É que Satanás trabalha a partir disso. Ele a partir disso. Eu não sou continiano, né? Augusto Conti, que ele dizia que o homem é produto do meio, certo? Pai do positivismo. Isso, do positivismo, determinismo cientificista que circulou aí uns centenários atrás. Então, eu não sou 100% adepto, mas nós podemos entender que o homem pensa a partir de onde os pés pisam, ok? O homem é formado a partir de uma cultura. Essa cultura pode ser alterada, assim é que num lar cristão a tendência ele é culturado dentro daquela fé. Se ele é do Oriente Médio, ele é culturado dentro do Islã, considerando mas uma esse família... negócio aí que nós citamos, cara, então, tem isso. Eu chego lá, é só minha linha de costura. Então, a gente tem que entender que a cultura interfere, mas aí Satanás tem brecha na cultura? Tem. A cultura também é formada, a cultura vem de culto, né? É formado o quê? Por pensamentos, por ideologias, por isso que Paulo diz que é preciso passar por uma mudança de mente, a metanoia. Mas o que a gente precisa entender é que não significa necessariamente que o pai alcoólatra, que o filho alcoólatra, o neto alcoólatra. A gente pega inferências na Bíblia quando diz que, por exemplo, Jabes, ele foi mais nobre do que os seus irmãos. Ele quebra ali um escopo familiar, uma tradição familiar, e a Bíblia diz que ele se tornou mais nobre que os seus irmãos e buscou a Deus. E ele que era o filho da outra, né? Então, você entende... Mas tinha demônio nesse negócio? Então, olha, para mim só existem dois reinos, o de Deus e o do diabo. Quem acredita no meio termo, desculpa, fica com a zebrinha do Antigo Fantástico, porque não existe meio termo. Ou é Deus ou é o diabo. Ou é Deus ou é o diabo. Então quer dizer que qualquer mazela é o diabo. Mas todas as mazelas vieram dele. Todas as mazelas. Pode haver o negacionismo, mas todas as mazelas do mundo vieram de Satanás. Pastor Luciano Scala, vai lá. Bons temas para debate, né? Olha aí, todas as mazelas do mundo vêm do diabo. Todas as... vamos lá. Eu tô nesse debate, hein? Põe eu aí. Legal. Essa questão que o pastor levantou antes do intervalo, essa questão, né? Que nós vamos falar. Essa questão, a psicologia, ela explica de fato. A psicologia, Skinner vai explicar isso, o behaviorismo, é exatamente um pensamento fundado nisso. Dessa repetição do comportamento. Não significa que é um demônio familiar que age ali. Mas não pode ter, irmão? Não significa que seja. Quer dizer, é tudo fruto da mente. Porque assim, não... Mas essa mente, desculpa... eu só queria o gancho. Deixa ele falar um pouquino. Deixa ele terminar, vai lá. Falar um pouquinho. A gente não se controla, né? Vai lá. Porque assim, quando nós pensamos no demônio familiar, o que nós pensamos é exatamente o que se pensa acerca de um anjo da guarda. Que a pessoa, ela tem um anjo que acompanha ela, que acorda ali com ela, que vai dormir com ela. Aquele texto que o pastor cita do Salmo, onde fala que aos anjos eles recebem ordem para nos guardar, não significa
que nós temos um anjo particular. Não significa isso. Não está escrito. Não está escrito. Agora, os demônios, eles vão agir nas famílias? É claro, concordo, eles são reais, são espirituais, tudo isso eu acredito. Mas não significa necessariamente que existe um demônio em cima de um telhado de uma família, de uma casa, tô aqui ilustrando, né? Uhum. Que tá ali operando e fazendo todo mundo seguir o mesmo comportamento. Mesmo porque se a família toda se converte, o demônio fica desempregado. E, pois é, daí vai ter que migrar para um... Vai ter que arrumar uma outra, vai ter que... Mas nessa não é a nossa intenção de deixar eles todos desempregados? O que eu não consigo compreender, e não consigo encontrar de Gênesis até Apocalipse, alguma noção que mostre que existe um demônio que tá ali na garupa de uma família, que tá ali, e que tem que ser feito um trabalho contra ele. Não encontro. Porque essa questão de fazer um trabalho nem é o tema do debate, né? Porque tem gente... Mas é eu que tenho falado um pouco aqui, pastor. Não, mas você tá falando bastante. Para aí, não vem com essa não, apóstolo. Eu tenho que falar, rapaz. Wesley, você vai falar. Wesley Gaspar tá dizendo o seguinte, se não existem, então o candomblé, a umbanda e toda a espiritualidade africana não existe, eu acho, não sei se isso tem a ver. O Elinho, mas eu tô lendo, o Elinho diz, se demônios familiares para uma certa família, se existem demônios familiares para uma certa família, então existe o que muita gente chama de anjo da guarda, ou seja, que cada pessoa tem um anjo para protegê-la. Por isso que não acredita em demônios familiares. Mas e aí? Mas o pessoal do Antigo Testamento acreditava nisso então? Porque Daniel 10, 13, mais o Todos acreditavam. Isso não faz parte do cristianismo, do judaísmo, não faz parte do islamismo, não faz parte das religiões de matrizes africanas, isso faz parte do mundo espiritual. Só que nós compreendemos e nós estudamos o mundo espiritual a partir de Jesus Cristo. Certo? Então, é essa a nossa complicação. Agora, quando a gente pensa nessa questão de domínios, a gente precisa entender, e eu quero refutar o que o pastor Luciano disse, quando o texto de Daniel que fala desse domínio, Paulo vem e reforça essa ideia, quando ele disse que há principados, potestades, que há dominadores da maldade. Existem dominadores da maldade onde? Nas regiões celestiais. Então, ele está falando que existem territórios. Paulo está tratando de territórios. De família, na tua opinião? Não, de territórios. Aí eu digo, quando a gente pensa em território, ele está dominando um território, que esse território pode ser macro, micro ou universal. Nós não podemos dizer, negligenciar isso. São territórios. Às vezes esse território é um pequeno território, como existe o município, quando existe o estado, existe o governo nacional. Existem territórios. E achar que o mundo espiritual é essa coisa bagunçadinha, eu acho que seria pueril demais. Então, existem territórios. Considerando dentro desses territórios, sim, existe domínios dentro de uma família, dentro de uma cultura, dentro de um grupo familiar. Existe, sim. E a gente vê isso na prática. Na prática nós vamos ver isso e é inquestionável. Agora, nós não podemos negligenciar o fato também que aquele irmão citou aí, né? São as várias considerações que a gente precisa ter. Nem todo caso trata-se especificamente de um domínio, mas também de uma apenas interferência. Vamos lá, há uma interferência. Pastor. Então, esse já estamos caminhando para o final, então, só para vocês saberem, tá? Esse, do meu ponto de vista, pastor e apóstolo, é o problema, e daí que nós começamos a ver tantos desvios da palavra de Deus, porque ela é genuína. Então, nós encontramos os desvios exatamente partindo daí, de você pegar um texto que o apóstolo Paulo está falando acerca dessa realidade do mundo espiritual e dizer que existe um demônio familiar. Então, eu acho muito complicado. Eu penso que o que Paulo está falando é da realidade do mundo espiritual, mas não necessariamente que existe demônios agindo em famílias. Porque quando nós pensamos nessa noção de demônios familiares, nós encontramos diversos ensinos
que não tem fundamento bíblico. São recortes, são textos recortados que a pessoa vai pegar e vai fundamentar uma noção em cima de algo que não tem nada a ver com o contexto. O que nós precisamos também atentar, e é por isso que eu não uso o texto de Daniel, por exemplo, é que nós encontramos diversas culturas dentro do Antigo Testamento. Nós temos cultura egípcia, nós temos cultura helenista, nós temos cultura persa. Então isso é um problema. Quando a gente vai fazer a leitura desses textos, nós precisamos de fato entender do que esse texto e de qual período ele está tratando. Daniel, Rafa, nós vamos ouvir o ouvinte, já vamos para considerações finais, dando um minuto para cada irmão. Vamos lá? Vai lá, Rafa. Bom dia, pastores. Aqui é Vlamir de São Vicente. Lucas 10, de 13 a 17, diz que uma mulher tinha um espírito de enfermidade que habitava 18 anos dela. E ela andava encurvada por causa disso. Ora, se ela morava dentro de um contexto familiar, pode-se dizer que esta família tinha um espírito maligno dentro dela? Só tem esse? Então é o seguinte, chamadinha de considerações finais, porque o tempo já foi, meus irmãos. É um minuto cada um aqui, tá bom? Vamos lá? Considerações finais. Debates. Vamos lá, apóstolo Heleno, meu amigo, muito obrigado pela sua presença, das suas considerações finais e já seus contatos. Ok, eu quero agradecer, meus contatos estão sempre disponíveis a partir de @PR Heleno Bezerra. E eu quero dizer uma coisa, fato é fato e contra fatos não há argumentos. Isso é minha tese final, né? A Bíblia trata de questões de domínio. Se nós nos preocuparmos com a cultura, nós vamos ter que neutralizar todas as palavras proféticas do livro de Daniel, porque ele estava eivado da cultura da sua época e assim por diante. Eu acho isso muito perigoso, aliás, extremamente perigoso. Eu tenho que rasgar o livro de Daniel da minha Bíblia. Por isso também eu vou dizer que no Novo Testamento nós temos todas as inferências, temos. Nós não podemos considerar, por exemplo, que dentro dessa mulher que tinha 10 anos, que foi citado pelo último contribuinte aqui, 10 anos, não significa que, sim, dentro dessa casa existia um domínio e esse domínio estava regendo através da vida desta mulher que estava trazendo transtorno para toda a casa. Ele operava em uma pessoa e trazia transtorno para toda uma casa. E se esse demônio ia, depois de morrer essa mulher, ia perseguir outro, isso eu já não sei, porque também acredito que onde Cristo chega, o mal não tem mais espaço, a não ser que deixe vazio como a casa, é que o inimigo volte. Maravilha, meu amigo. Bom, muito obrigado pela tua presença. PR Heleno Bezerra no Instagram, vai lá. Heleno com H. Pastor Luciano Scala. Pastor Roberto Cruvinel, obrigado mais uma vez. Obrigado, apóstolo. É sempre muito bom estar contigo. I love you. E que Deus abençoe todos vocês que permaneceram conosco. Na minha opinião, não existe demônios familiares, exatamente porque nós não encontramos nenhum texto que vai nos dar fundamento para essa ideia. Tentamos conversar aqui, espero que tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Eu quero também encerrar minha fala falando um pouco dos projetos. Eu sou pastor e responsável pelo Instituto Viver na Bênção. E todas as vezes que eu venho aqui, sempre eu tenho um espaço para divulgar. E tá aparecendo aqui, quem tá no YouTube, tá aparecendo na tela o projeto que nós realizamos. Amanhã, sexta-feira, nós vamos distribuir centenas de refeições no centro aqui de São Paulo. A cada R$20 que nós arrecadamos, a gente consegue ajudar 5 pessoas. Se você pode nos ajudar, tá aqui a chave Pix, é o 17 668 756 0001-6, em nome do Instituto Viver na Bênção. Essa é uma forma de você ajudar. Você pode me procurar também no Instagram, Luciano Scala, e se precisar de ajuda com dependência química, também sou responsável por uma casa de recuperação. Luciano Scala no Instagram. Obrigado, pastor Roberto Cruvinel. Eu que agradeço, meu amigo. Ajuda aí, porque o trabalho do pastor Luciano Scala é sério, viu, irmãos? É sério. Então, pessoal que gosta de obra social, ajuda aí. Deixa eu dizer aqui, que tal você ser um dos meus alunos? Hoje eu fui aqui de isqueirinho, né? Eu tenho mandado aí... Tambor de gasolina. Para muitos irmãos aí, o nosso curso de grego, uma promoção. Estou com uma promoção no curso de grego. Você pode se matricular hoje no curso de grego, não é? E já sair estudando. Você pode entrar direto
www.teologiacursos.com.br, tem lá o curso de escatologia online que ganha o de hipnoatologia online, tudo com um certificado. E o curso de grego fica disponível durante 1 ano, você já sai estudando. Ou você pode me mandar uma mensagem pedindo cursos, eu vou te mandar informações de todos os nossos cursos. 11 967665787. Esse número é para convite, não é para responder perguntas, é convites, e também para informações dos nossos cursos básico, médio, avançado em teologia e os cursos online. Gente, é muito fácil estudar grego. Você pode sair estudando agora. Então vem estudar comigo, nossos cursos em 3 vezes sem juros. Vem comigo, me manda uma mensagem com a palavra cursos no 11 967665787. 11 967665787. Quero te convidar a me seguir nas redes sociais, YouTube, Pastor Roberto Cruvinel, clica lá no sininho, não é? E também no Instagram. Tô quase chegando a 30 mil pessoas lá, gente. Me ajuda a aumentar. Pastor Roberto Cruvinel no Instagram, no TikTok, etc. Eu estou aqui às 14 horas hoje do Crescendo na Fé, não é? Então vem comigo, me segue aí no Instagram, Pastor Roberto Cruvinel. Vamos ver se pelo menos uns 40 me seguem agora. Vamos lá? Pastor Roberto Cruvinel. E para estudar teologia comigo, manda uma mensagem com a palavra cursos no 11 967665787. Ficamos por aqui, às 14 horas tem mais. Fica com Jesus, na paz do Senhor. Deus abençoe. Shalom. Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android. Musical FM.